Hoje é dia de podcast, 10 de abril, quinta-feira, dia de Júpiter. Júpiter, que é o mestre da sabedoria, guardião dos portais do saber, que nos acompanha nas nossas viagens físicas, culturais e mentais. Chega aqui então para nos abençoar nesse dia para ampliação, né? Para expansão do nosso entendimento, da nossa compreensão, do nosso conhecimento, através do ponto de vista da astrologia. E aí eu convido vocês então para esse podcast hoje, a gente fazer uma viagem aqui pelo tempo de abril, pelo tempo da lunação ariana, que começou no dia 29 de março com uma lua nova, um eclipse solar muito interessante, que a gente está fechando ciclo aqui de 18 meses, de bastante tempo aqui de conversa, de muitas reflexões no eixo do relacionamento, do eu e o outro, que é essa proposta aqui do eclipse que aconteceu e que traz uma nova consciência para a gente do eu e do relacionamento com o outro. Estamos nos aproximando do ápice dessa lunação, que é a lua cheia, que acontece em Libra, né? Sol em Áries, lua em Libra, e então que vai estar iluminando aqui partes do nosso inconsciente em relação aos nossos relacionamentos também, do eu e com o outro. E aqui é importante, já vou fazer um parêntese aqui. Quando a gente diz relacionamento, não é só relacionamento afetivo. São as nossas parcerias, os nossos vínculos, o nosso relacionamento com a gente mesmo e com tudo que não sou eu. Então, quando eu falo relacionamento, eu estou falando sobre esse conjunto de relacionamentos que temos, com essas várias possibilidades de relacionar com tudo que não sou eu. E é isso que a gente está lidando aqui agora. E então a gente está se aproximando dessa lua cheia, que coloca luz, né? Vem crescendo luz dentro das nossas partes inconscientes, do que está na nossa sombra aqui, para a gente poder tomar consciência. Que vai ser sábado, a lua cheia, 9h22 da noite, 23 graus de Libra, para quem gosta da parte específica, técnica. E seguiremos depois, né, com as outras próximas 2 semanas até a gente chegar na lua nova de Touro, que acontece dia 27 de abril. Esse é o mês de abril sob a energia ariana. E já tem 2 podcasts anteriores que eu falo sobre a energia de abril, que eu falo também sobre Mercúrio, que entra em movimento direto, e que entrou em movimento direto essa semana, e que muda também completamente aqui, atualiza, né, a nossa forma de narrar esses relacionamentos, esses nossos relacionamentos. Então, tá bem explicado isso. Também tem texto nas redes sociais, se você ainda não me segue, no Instagram, analisa.astrologia, comunidade cósmica no Patreon, o link está no perfil. Na comunidade cósmica tem materiais exclusivos, deixo vídeo, eu deixo textos específicos, tem presentes astrológicos para vocês, inclusive calendário cósmico que eu disponibilizo todo mês para você acessar o clima astral dos dias do mês. Por exemplo, hoje a gente tem dia 10, a gente está com 3 sinalizações aqui para o dia. Então, vale a pena baixar o seu calendário cósmico, é gratuito, você entra lá, só fazer parte da comunidade. O post do calendário está fixado e você consegue baixar pelo link gratuitamente. E assim você consegue entender um pouquinho como é que está o clima daquele dia, daquela semana, do mês, e poder se organizar melhor com o seu tempo individual dentro dos nossos vários tempos que temos, né? Os vários tempos
sociais, familiares, enfim, aqueles que a gente faz parte, então poder conciliar tudo isso, mas entendendo também um pouco desse clima astral coletivo e que a gente lida todos os dias e que está ali disponível, né, para a gente fazer as nossas escolhas. E quanto a gente tem conhecimento sobre isso, melhor é, porque a gente consegue estar presente. Hoje, inclusive, é um dia para a gente estar bem presente dentro das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas reações, das nossas ideias, pensamentos, etc. Então, vamos lá. É uma lunação, então, como eu disse, que começou com um eclipse, então traz para a gente consciência. E estamos, não me canso de dizer, e vou estar sempre lembrando vocês, a gente está em fases energéticas de muitos fins e inícios, com vários ciclos acontecendo aqui. E essa lunação, né, pontua aqui vários... traz pra gente, numa percepção de corpo mesmo, os começos que já vêm acontecendo. O nosso corpo sempre sabe antes da nossa mente intelectual. Por isso que a gente atualiza a nossa mente intelectual com Mercúrio a cada 3 meses, né? Precisa ali atualizar o nosso processador, o nosso sistema operacional aqui, que vai conseguir criar novas correlações, vai conseguir criar novas maneiras de interpretar, de narrar o mundo, de narrar a vida, de narrar a gente mesmo. E não à toa começamos também, né? Passamos esse início de 2025 de janeiro até aqui fazendo várias revisões. Por isso, a gente pode estar sentindo ainda uma sensação de que nada sai do lugar, mas porque internamente estamos fazendo vários movimentos de reflexão e de revisão, colocando várias coisas nos lugares diferentes e fazendo escolhas. Há muitos meses a gente vem conversando sobre isso, esperando abril chegar, como eu brinco, né? Como eu brinquei esses dias, esperando abril chegar, porque em abril a gente começa a ter os planetas pessoais, Mercúrio e Vênus, saindo da sua retrogradação. Não ainda vão estar passando pelos graus de retrogradação, então aqueles graus que ele passou, fez a leitura e fez a revisão, agora já passa numa fase de decisões mesmo, de escolhas e decisões. Em abril todo ainda a gente vai estar com eles passando, mas a gente já vai estar entrando numa fase de realmente de decisão, de escolha, de definições, de resoluções. Quando eu falo passar nos graus e quando Vênus e Mercúrio passam, vamos traduzir isso? Todos nós estamos aqui passando, não precisa entender de astrologia para saber que tem uma modificação enorme que a gente está sendo convidado coletivamente a rever os nossos conceitos, a rever a forma como a gente está lidando com o mundo, como a gente está se relacionando, né? Vênus fala também sobre relacionamentos, todos os nossos relacionamentos, todas as formas que a gente sente dos nossos sensores corporais, da forma como a gente usa os nossos talentos, como a gente usa as nossas qualidades, como a gente usa o nosso corpo, como a gente valoriza a nós mesmos, os nossos talentos, inclusive, como a gente valoriza quem a gente é, como a gente valoriza o nosso corpo, como é que a gente se vende para o mundo, né? Como a gente se deixa ser valorizado. Esse é Vênus, com Mercúrio, que faz toda a parte de troca, de comunicação. Essas são as nossas funções humanas. Essas funções, elas estão sendo revisadas, elas estão sendo atualizadas. Toda vez que um planeta pessoal passa por um processo de atualização, é um convite que a gente está recebendo de
a gente se pôr em contato com os nossos poderes pessoais e entender que a gente é capaz de muito mais com eles. Então, a gente atualiza esses processos, consciente ou inconsciente. Quando a gente está consciente disso, então, quando a gente está ligado aqui no convite do céu para esse momento de fazer essas revisões, as situações vão acontecendo, os eventos vão acontecendo, e a gente vai entendendo conscientemente que ali tem o convite do céu de fazer as revisões. São coisas que elas acontecem de forma natural, elas estão acontecendo e a gente não está prestando atenção no que está no convite que vem daquele relacionamento, né? Daquela situação dentro do relacionamento. Qualquer relacionamento, gente, não se esqueça que nós estamos falando sobre relacionar, ser afetado pelo outro, né? Então, desculpa. Então, quando a gente tem essas conversas na nossa vida prática aqui, atual, se a gente está presente, se a gente está prestando atenção, bom, aqui eu estou sabendo que, olha, tem uma questão aqui de valor acontecendo no céu. Tem uma Vênus que está retrógrada e ela está analisando o quanto que eu estou me valorizando ou não. Quando vem uma crise, se eu estou apresentando o meu trabalho bem feito ou não, e aí tem aquele momento que fala assim, acho que eu não, sei lá, eu acho que eu não sei direito isso. Eu não sei, eu não estou muito certa de que isso está tão perfeito quanto eu gostaria. Eu não estou gostando muito do jeito que tá, e assim, eu acho que eu não estou preparado ainda. Essas conversas que tem a ver com o tanto que eu me valorizo ou não, não, acho que meu trabalho aqui não está sendo valorizado, não sei o quê. Dentro dessa conversa com a pessoa, com o seu negociador, né? Enfim, ali dentro daquele cotidiano, quando você está atento e chega esses tipos de pensamento, chega esse tipo de questionamento, você fala, ok, então aqui realmente tem um ponto aqui para eu analisar. Será que é isso mesmo? Será que eu não estou me valorizando? Será que eu não sei mesmo, né? Ou será que eu sei, mas eu posso aqui investir um pouco mais em mim? Não, aqui está muito, o meu valor está muito baixo aqui. Eu não estou sendo valorizado aqui nesse relacionamento. Essa troca aqui não está equilibrada. Quando a gente traz isso então para a consciência, seja através da astrologia, ou seja através de qualquer outra ferramenta que te devolve essa presença, fica muito mais fácil. E você, eu e você, conseguimos então transcender um pouquinho aquele nível que a gente estava de compreensão da gente mesmo. Isso acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo. Só que tem alguns momentos que isso realmente está mais ativo ali. E é isso que está acontecendo nesses últimos meses. A gente está passando por várias reflexões, por várias revisões de como é que a gente está se relacionando, como é que a gente está consumindo, como é que a gente está travando, dedicando, comprometendo, doando a nossa presença, e o tanto que isso está ou não também equilibrado, porque Vênus também vai cobrar um certo equilíbrio aqui nas relações, das trocas justas. E aí, as trocas justas, a gente só vai entender quando cada um identifica o seu próprio valor, dá o seu próprio valor e ajusta o seu próprio valor com o outro. O tanto que eu contribuo com você ou não. Estou fazendo essa reflexão toda aqui sobre Vênus e sobre essa questão de valores e revisões que a gente está lidando, isso desde janeiro, porque a gente também vai ter uma lua cheia agora, e essa lua cheia ela é regida por Vênus. E a lua nova, próxima lua nova do dia 27 de abril, também é regida por essa Vênus.
Essa Vênus está muito forte no céu. Ela renasceu, teve uma Vênus Star Point, que a gente chama, ela se conecta com o Sol, ela renasce e aí ela sai de estrela vespertina, ela aparece na manhã como estrela matutina, e a Vênus como estrela matutina, simbolicamente, a gente está falando de uma energia muito forte, muito guerreira, muito determinada, muito estratégica, ligada aos relacionamentos. E essa Vênus vai num crescente por 9 meses, até janeiro. E agora a gente está, então, fazendo todas essas revisões, porque isso é uma crescente dentro dos nossos relacionamentos. Isso é a parte da previsão que a gente pode ter, é que vamos ter uma Vênus aí bem mais determinada e, inclusive, trabalhando muito na questão do justo, do relacionamento justo, se está equilibrado ou não. Se estamos nessa troca e essa troca está equilibrada ou não. Então, já também dando um spoiler aqui de um pouco do que vem pela frente com essa Vênus renovada, em que acontece junto com o Ano Novo Astrológico. Então, ativo para o ano de 2025 inteiro. Inclusive, isso está no GPS, no e-book GPS Cósmico 2025, que está disponível com preço promocional até a lua cheia. Está disponível no meu catálogo do WhatsApp. Então, quem também se interessar, pode entrar em contato ou clicar lá no meu WhatsApp e comprar pelo catálogo, que ele está disponível com preço promocional. Que eu falo bastante sobre essa regência, falo sobre todos os outros movimentos que acontecem durante o ano novo astrológico de 2025. Então, abril é aquele mês que a gente estava esperando, porque o Vênus termina a sua retrogradação, entra no movimento direto. Poucas horas depois da lua cheia, que ela rege. Isso é muito simbólico. Então, ela entra para começar a fazer suas escolhas. Então, a gente pode começar a perceber uma energia dentro da gente, em que a gente vai começar a tomar decisões, tomar atitudes para colocar em ação logo mais. Mercúrio já voltou para o movimento direto, como eu disse, na segunda-feira tem um episódio sobre isso. É o nosso, então, entendimento, a nossa forma de interpretar, raciocinar e lidar. Mercúrio e Vênus estão em peixes, então a gente está também com o nosso afeto mais empático, mais tentando entender que o tanto que eu agrado e o que eu vivo com o outro, agradando o outro. Inclusive, esse é um tema fortíssimo dessa lua cheia. Eu vou falar um pouco mais sobre essa lua cheia num outro podcast, porque senão é muito assunto aqui para uma conversa só. Mas a temática é o relacionamento. O relacionamento do eu e o relacionamento com o outro. Nesse mês todo de abril. Então, todas as nossas revisões vão passar por isso. Eu falei bastante e tem textos sobre isso, de um aspecto, de uma conversa que está muito ativa, e aí que inclui o outro planeta pessoal que fala sobre as nossas funções, então, humanas, além de Mercúrio e Vênus, que é de Marte. Marte, que é aquele impulso nosso que a gente toma ação. Aquele que a gente vai lá, conquista, a gente que vai, defende o que a gente quer, o que a gente gosta, definido por Vênus e declarado, né, interpretado por Mercúrio. E Marte também tem a ver com a nossa, como que a gente se afirma no mundo, como a gente defende o nosso território. Ele está em Câncer, está no finalzinho de Câncer, já ele está fazendo a revisão, então ele está tomando ação
nos assuntos, nos graus que ele fez a sua revisão, porque ele fez também a retrogradação no final do ano. A gente está passando, desde outubro, muitas revisões. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. São todos esses meses que a gente vem numa uma observação, revisão e tomada de decisões. Então, daqui para frente, a gente vai começar a ver já um desenrolar de muito assunto que estava parado. E aqui, completando uma fala que eu dei agorinha. Quando eu estou falando sobre, o planeta então passou por ali, naqueles graus, voltou e fez uma revisão, o que isso significa no nosso mundo aqui prático? Significa que o assunto que aconteceu, eu passei o olhar, que teve uma conversa, que teve uma negociação, sabe? Questões, eventos, etc., que aconteceram ali em outubro, em janeiro, fevereiro. Esses assuntos, de alguma maneira, eu já fiz uma revisão neles, eu já voltei neles, às vezes com a mesma pessoa, com o mesmo lugar, às vezes não. Às vezes é só um processo interno. E agora a gente entra numa fase de definição. É muito interessante quando a gente faz essa conversa particular com a gente, por isso que eu falo da consciência. Quando a gente está consciente de um movimento que está acontecendo astrológico, com convite, o que a gente tem disponível energeticamente para a gente, quando volta o assunto, quando volta aquela pessoa, quando volta aquela briga, aquela discussão, quando volta, você fala, bom, mas a gente já viu isso, né? Então agora, quer dizer, a gente está vendo agora de novo, mas a gente está vendo de novo sob uma outra perspectiva de revisão. Agora a gente vai ver a terceira vez. Aí vai voltar. Então volta de novo, você vai falar, agora então a gente já tem condições da gente tomar a decisão. Quando a gente está nessa consciência, fica mais fácil, a gente fica menos vítima da situação, do evento, da pessoa, porque a gente está sabendo qual é o movimento que a gente está fazendo. Não é à toa que os assuntos vêm e vão, vêm e vão. Isso acontece o tempo todo. Só que quando a gente percebe isso sob uma ótica energética, sobre o que está disponível aqui do céu para a gente, muda completamente a nossa reação. Por isso que eu falo muito da questão do reagir. A gente reage às energias que estão disponíveis. Agora, quando a gente percebe o que está disponível para mim, eu consigo escolher, fazer a minha decisão consciente de como é que eu quero lidar com aquela energia. Por isso que o calendário cósmico é tão interessante, tão importante. Por isso que eu venho disponibilizando esse calendário, porque eu já uso esse calendário há muitos anos. Eu já estou no 3º ano usando ele e, para mim, ele me ajuda muito na hora, então, que eu tenho que, por exemplo, tomadas de decisões. Quando a gente está, então, consciente dessas energias disponíveis, a gente tem condição e já tem os elementos para a gente fazer as escolhas. Agora, mesmo que você não esteja consciente o tempo todo disso, quando a gente acessa essa informação, é aquela história, né? A gente vê, não tem como desver. De alguma maneira, a informação é captada e está aqui guardada dentro da nossa mente intelectual, aquela mente que escolhe, aquela mente que escolhe não, ela que vai definindo aqui por padrões, né? Mas é a que escolhe rapidamente como é que a gente vai agir. De alguma forma, a gente está trazendo para a nossa mente essa informação. De qualquer maneira, o seu corpo sempre sabe. É como eu disse, o corpo sabe antes da mente intelectual. O corpo já vai se definindo. Por isso que a gente tem sentido tanta coisa no nosso corpo, como resposta a tantas transformações que a gente tem aí para fazer. E resistir a essas transformações é também criar barreiras, conflitos dentro do nosso corpo, né? Não, a ideia aqui não tem como resistir. Voltando, então, a essa questão de Marte, que é o 3º planeta pessoal, então, que ele já está na fase de
tomada de ação dos assuntos que a gente analisou e fez o review deles de outubro para cá. E tem um post sobre isso, muito ali, quais os assuntos de Marte. Tem um texto na rede social do dia 8, muito legal, que está falando, inclusive, já estou dando spoiler aqui da oposição com Plutão, que está se intensificando. Mas esse aqui não é o assunto de hoje. O que eu quero dizer é que Marte aqui hoje, qual que é o convite, o que está acontecendo para esse abril. E ele está fazendo parte de um pequeno triângulo. Esse pequeno triângulo tem uma força enorme de oportunidades. Eu já comentei sobre isso com vocês. E essas oportunidades estão exigindo que a gente tome ação, que a gente tome definições a partir das oportunidades que estão aparecendo para a gente. As oportunidades aparecem e a gente, então, tem aqui pede a nossa colaboração, que a gente esteja com um papel ativo para fazer as mudanças que elas estão nos propondo. São oportunidades, inclusive, ousadas, então, que exigem uma certa ousadia da gente. E essa ousadia está ligada aos valores que a gente dá. A gente volta, então, para a questão dos valores, está muito ligado a essa Vênus. E está ligado a um compromisso que a gente dá a tudo isso que a gente tem escolhido, que a gente tem entendido, que a gente valoriza e que a gente gosta. E essa ousadia do uso do nosso corpo, do nosso talento, das nossas qualidades, de tudo isso que a gente valoriza de verdade. É um céu muito bacana, com muitas oportunidades de crescimento real. Eu não vou deixar de falar sobre isso, eu já repeti isso várias vezes esse mês. As decisões e mudanças e os processos que a gente está se colocando, quanto mais consciente a gente se colocar nesse processo de modificação, mais a gente tem possibilidades de uma colheita a longo prazo, perseverante, assim, de abundância, não só interna, não só emocional, intelectual, mas também material, de resultados mesmo. A gente está formando bases aqui, estruturas sólidas com a gente mesmo, com relacionamento com a gente mesmo, para a gente se relacionar melhor com as outras pessoas que são muito importantes para a gente, pessoas que a gente escolheu, que fazem parte do nosso espaço mais íntimo, aquele espaço que eu posso estar vulnerável. E aqui a gente pode ter um crescimento muito grande com essas pessoas e a gente com a gente mesma, naturalmente, na nossa expressão lá no mundo, nos empoderando mesmo para o mundo, atuando com as nossas funções sociais, dentro de toda a sociedade, comunidade que a gente quer estar e que a gente deve estar, inclusive, né? É um mês muito interessante, essa energia continua por mês de abril passando, então ela está numa crescente, porque tem outras coisas acontecendo, mas ela, à medida que a gente vai passando os dias, a gente tem mais potencial aqui de ir já vislumbrando resultados de tudo que a gente está se comprometendo. Essas 2 primeiras semanas, elas foram um pouco mais expansivas, vamos dizer assim, porque a gente reviu e já começa a vislumbrar, né? Então, esses resultados, essas propostas que estão aparecendo e essas oportunidades. A segunda quinzena chega para a gente assimilar todas essas informações. Esses últimos dias, então, até a lua cheia, né? Hoje a lua chega
em Libra no final do dia, ela ainda está em Virgem hoje, e muito forte em Virgem, está fazendo oposição a todo aquele instélio, né? Todo aquele encontro que a gente já vem conversando, que está em Peixes. Então está colocando um olhar minucioso, emocional aqui na oposição de Vênus, Mercúrio, nó do norte, Saturno, que está todo mundo juntinho ali. Esse olhar entre hoje e até sábado, a gente pode ver crescendo em nós um movimento aqui bem interno, emocional, e trazendo à luz várias coisas que a gente ainda não tinha o entendimento dentro da gente sobre os nossos relacionamentos. É muito importante a gente entender que realmente a gente vem falando sobre relacionamentos há algum tempo. Para a gente entender essa nova identidade nossa que está crescente em Áries e que vai continuar, essa identidade não só individual, mas é uma identidade humana, de coletivo que está crescendo, a gente o primeiro ponto, né, o ponto fundamental é a gente entender a forma como a gente lida com esses relacionamentos. Da gente com a gente, da gente com o outro, da gente com o mundo, da gente com tudo aquilo que a gente faz parte. Em todos os nossos meios, né? Os nossos meios virtuais, físicos, emocionais, intelectuais. Enfim, a gente está revendo todas essas formas de relacionar. E muito forte, isso está sendo muito forte. Por isso que às vezes a gente ainda fica um pouco confuso, fica um pouco cansado, está um pouco... se deixa, inclusive, dominar por tudo isso. O mais importante é respeitar o corpo. Eu sempre venho falando isso. Respeita o corpo. Não fica lutando contra ele, sabe? Quer descansar? Descansa. Ah, não pode descansar o tempo todo. Não, tá, mas tira então um momentinho ali presente, de presença, de descanso. Quer, né? Muito provavelmente não vai querer correr maratonas, mas respeita, porque o corpo aqui está sabendo e a gente está descobrindo nova forma de colocar dentro da gente tantas atualizações que não é muito comum a gente passar todas essas juntas, todo esse movimento, toda essa força, toda essa energia junta. Não é comum. Então, por isso também o cansaço pode acontecer muito. A gente também pode se sentir muito excitados com a vida e isso também cansa, né? Então, ter espaços para todas as expressões das nossas sensações, todas as expressões dos nossos sentidos, todos eles, é muito importante que a gente tenha espaço. Não só escolher um só, mas fazer todo esse movimento de expressão. Esses dias, então, a gente está falando sobre uma energia crescente, de lua cheia. De hoje para amanhã, a gente também já vai começar pode ser, né? Que a gente possa sentir um pouco mais de euforia, um pouco mais de agitação, alguns tipos de conflito. Vai ficando muito evidente. Porque, como eu disse, a gente está falando de lua cheia, então está iluminando o nosso inconsciente. Então, o que a gente vê, a gente não desvê. E a gente está vendo muita coisa. E a partir dessa visão, as escolhas, as decisões, as tomadas de atitude, elas já começaram e elas vão se intensificar até a chegada de maio, né? Com Mercúrio já direto, e ele saiu do estágio de estacionário que ele fica, né? Então, que a gente fala, então ele entra em movimento, e ele entra num movimento rápido, a partir de hoje. Com Vênus entrando em movimento direto também, logo depois da lua cheia. E Marte já é com o movimento direto dele, logo entrando em Leão,
entrando no fogo de leão, no fogo da coragem, da audácia, da autonomia, da autoridade, da generosidade, da criatividade, do prazer, da alegria, da diversão, a gente vai, ao mesmo tempo que a gente vai ter uma lua minguante, minguando, pedindo a gente uma introspecção interna. Por outro lado, a gente também vai ver umas tomadas de decisões e resoluções muito grandes acontecendo na nossa vida e provavelmente com consequências, né, com eventos mesmo acontecendo dentro dos nossos relacionamentos íntimos, em relação a toda essa movimentação que a gente vai fazer. Relacionamentos íntimos com a gente mesmo, com os nossos espaços íntimos, com as pessoas íntimas com quem a gente escolheu nos últimos meses estar com a gente. Então, a gente vem aí uma segunda quinzena, após lua cheia, de que a lua começa a minguar, a luz da lua começa a minguar, então o nosso inconsciente começa a assimilar todo o processo de mudança que a gente teve desde o início do mês. Então a gente começa a assimilar todas as informações, todos os acontecimentos, todas as emoções, etc. Para a gente começar a nova fase lá na lua nova. Então são semanas de introspecção, mas por outro lado, vamos ver um movimento aqui ainda de pulsação, né? Um movimento de seguir em frente. No dia 19 de abril, a lua entra o sol entra em touro. Então a gente começa a temporada solar taurina, que aí já é o aniversário dos taurinos, começa o aniversário dos taurinos, dia 19 de abril. Isso dá uma sentada em todas essas movimentações e todo esse impulso que a gente vai estar sentindo de resolução, dá uma sentada no corpo. Então também toda vez que Sol, a gente tem aspectos aqui em signos de terra, Virgem, Sol, Capricórnio, eles são a gente fica muito sensorial e a gente sente muito o corpo. Mas aqui vai ser muito, como eu digo, né, não tem coincidências, tem sincronicidade. Então o Sol entra em touro, a gente dá uma sentada na terra que ajuda a canalizar dentro do nosso corpo, a dar forma dentro do nosso corpo, toda essa vontade, toda essa excitação ariana que vem aí, porque os planetas também, Vênus e Mercúrio, vão entrar em Áries, então já entra com uma força de decisão que já foi tomada, porque eles estão em movimento direto. Olha, entenda, o ciclo é muito perfeito. E aqui tem uma força, um impulso muito grande. E esse impulso vai dar uma certa assentada com o Sol entrando em touro, que vai ajudar a gente. Mas a gente vai sentir o corpo. Então também é importante a gente prestar atenção e dar vazão. O uso ao corpo. Touro ensina a gente a usar o nosso corpo. Então, use o seu corpo, né? Essas sensações e tudo aquilo que dá prazer, conforto e sustentação pra gente através do nosso corpo. Então, vem aí 2 semanas que a gente vai estar sentindo energias que são conflitantes, mas na verdade elas são complementares, importantes para a gente poder continuar a nossa jornada. Então, chegamos ao final do nosso podcast. Muito assunto, eu sei, que eu vou dividir depois em pequenas pílulas, né, em pequenos drops aqui, durante esses próximos dias, falando especificamente de cada uma das conversas que estão no céu, porque tem várias conversas montando um grande espetáculo aqui pra gente nesse céu com muitas oportunidades. Não se esqueça, a gente está em céu de muitas oportunidades. Use essas oportunidades a seu favor. A partir do momento que você toma consciência, que você traz aqui a informação para dentro da sua mente e aqui ela vai processar. Você pode aprofundar nesses conhecimentos, o que é muito legal, mas você também só pode absorver aqui, acessar essas informações, absorver que
o corpo da gente sabe como dar forma para tudo isso. Não duvide disso. Então é isso. Uma boa lua cheia para nós. A partir do momento que aqui ela já está muito forte, na hora que ela entrar em Libra, a gente já vai estar no clima da lua cheia. Atenção, se cuidem das reações, aproveitem esse momento para fazer realmente as escolhas que são fundamentais, importantes, que vão te levar a tudo aquilo que você deseja, a todas as novas experiências importantes que a gente está aí disponível para a nossa jornada. Um bom restante de semana. Volto esses próximos dias com mais alguns drops até o final de abril. Espero que vocês curtam bastante este podcast. Não me deixem de marcar, de seguir, de comentar, enfim, o que faz sentido, o que não faz sentido, porque para mim é muito importante. Um grande beijo e até mais.